Então, pessoal, hoje a gente está aqui com a Priscila e a Cláudia para falar um pouco sobre elastografia esplênica, que é um método que vem ganhando espaço no mundo da elastografia, ainda com vários estudos para validação, mas que a gente já consegue usar na prática clínica, usando bom senso, com algum critério, em casos selecionados, né, Priscila? É verdade, Flávia. Então, eu vou falar um pouquinho, uma introdução para o pessoal que está nos ouvindo, qual a importância da elastografia esplênica, né? Que a gente sabe que até 60% dos pacientes com cirrose compensada podem apresentar hipertensão porta clinicamente significativa, que é quando existe, na verdade, uma vasoconstrição importante esplênica, esplenomegalia e o acometimento do baço na própria doença hepática. Então, a gente tem já alguns dados de literatura comparando os métodos, né, sobretudo com relação ao gradiente de pressão venosa hepática, que é o método considerado padrão ouro para a detecção e acompanhamento da hipertensão porta, e mostrando que a resistência intrahepática que acontece na doença hepática no início, à medida que ela progride, ela vai evoluindo então para a hipertensão porta clinicamente significativa quando esse gradiente está acima de 10 milímetros de mercúrio. E aí a gente vê aqui, né, a correlação entre o gradiente e elastografia hepática e entre o gradiente e elastografia esplênica. À medida que a doença hepática progride, ela passa a ter mais correlação entre o gradiente de pressão venosa hepática e elastografia esplênica, como está demonstrado aqui nesse gráfico. Então, a gente sabe que agora, recentemente, o Baveno 7 atualizou e já colocou a possibilidade de fazer elastografia esplênica, considerando um valor para incluir e para excluir a hipertensão porta clinicamente significativa. Vamos trazer uns casinhos para a gente debater aqui, tá, Cláudia, Flávia? Tá. Então, o primeiro caso é uma paciente de 70 anos, submetida a um tratamento para câncer de cólon previamente, com quimioterapia, com Xeloda, e é uma paciente também diabética. Ela fez a elastografia hepática, que mostrou 8,9 kPa, e fez elastografia esplênica com 75 kPa. Certo. Eu acho, assim, eu sou ultrassonografista, né? Meu foco é trabalhar com ultrassom, elastografia guiada por ultrassom, mas a elastografia esplênica para a gente é um desafio, né? Porque de todas as avaliações elastográficas, eu acho que é onde a gente tem o maior índice de falha. E essas pacientes que nós recebemos, né, muitas vezes pacientes que vêm de uma endoscopia com achados de varizes, de esôfago para esclarecimento diagnóstico, né, muitas vezes só a elastografia hepática não consegue responder essas questões. Então, a gente associando os resultados da elastografia esplênica, eu acho que a gente tem dados para auxiliar, né, o clínico em direcionar esse diagnóstico. Provavelmente essa paciente aí, por exemplo, se ela tiver varizes, não é uma variz por cirrose, né? Essa que aí o baço ajudou muito por isso, porque ela tem um valor de elastografia hepática baixo para ter variz, e tendo variz é uma hipertensão portal não cirrótica. E aí esse baço de 75 kPa, a gente não sabe nem se seria maior, né? Porque isso aí provavelmente não foi uma sonda dedicada ao baço, que é uma coisa que está chegando nova agora, que não tem esse teto de 75 kPa da sonda convencional. Esse 75 diz pra gente que ela tem hipertensão portal, mas que não deve ser de origem do fígado, né? E o que faz sentido com a história clínica dela da quimioterapia. Uhum. Porque se fosse hipertensão porta por cirrose, a gente esperaria encontrar um valor de elastografia hepática acima de 20 kPa, né? Pelo menos. Eu vou passar então o próximo caso para a gente discutir um pouquinho mais, que é um caso de um paciente masculino de 62 anos, diabético, com cirrose, com história importante também de ingestão alcoólica. Ele fez elastografia hepática, que foi 22,5, e elastografia esplênica 39,7. Então, esse paciente já tem uma elastografia hepática bastante alterada, né, Cláudia? Hoje já existem até alguns algoritmos, né, sugerindo a associação da elastografia esplênica de acordo com os achados de rigidez no fígado, né, e então isso só vem acrescentar que realmente esse paciente, além da fibrose
importante, né? O paciente é um F4, ele já tem uma repercussão importante no leito esplâncnico, né? Tem um aumento significativo da rigidez do baço, né? Nesse caso aí, ele tem um valor de elastografia hepática para hipertensão portal, né? Aí a gente tem que associar com a plaqueta. A gente não sabe como é que é a plaqueta, provavelmente é uma plaqueta baixa, né? Pela circulação colateral e tudo. E tem uma elastografia esplênica que ainda não é tão alta, né? Para uma hipertensão portal cirrótica, a gente esperaria uma elastografia esplênica um pouco mais alta, né? Talvez 40, 50 quilopascal, mas só por ter um fígado tão rígido, a gente já pensa que não é uma hipertensão portal não cirrótica, deve ser uma hipertensão portal cirrótica. E é a vida como ela é, né? Ele é diabético e ele tem o álcool. Então, tem fatores etiológicos somados. E esse é um outro desafio, a gente ainda ter os pontos de corte para cada etiologia, que a gente sabe que cada etiologia se comporta de maneira diferente para o fígado. Se vai ser diferente para o baço também, aí já é outro debate. Eu acho que uma das dificuldades de trabalhar com elastografia esplênica é justamente essa falta de padronização dos cutoffs. Ainda é. Né? Porque cada equipamento tem um cutoff diferente, né? A gente sabe que são metodologias diferentes, a elastografia transitória com a Sharewave, então nós precisamos de acompanhar as publicações, né? E também fazer publicações tentando estabelecer melhor esses valores de corte, né? Quando que a gente vai poder pensar na hipertensão portal clinicamente significativa ou não, né? O rule in e rule out. O Bavena até colocou isso, mas foi para a elastografia transitória, né? Exatamente. Então, a gente trouxe esses dois casos justamente porque são dois casos de hipertensão portal clinicamente significativa no paciente não cirrótico e no paciente cirrótico. E a elastografia ajudou muito aí, a elastografia hepática junto com a esplênica foi decisiva aí nesses dois casos, né? Então, aqui a gente trouxe alguns slides de lembretes que a gente considera importante, de indicações de elastografia esplênica. Então, no diagnóstico da hipertensão portal clinicamente significativa, que a gente mostrou aqui nos slides, no diagnóstico de hipertensão portal não cirrótica, que também foi demonstrado no primeiro caso. Não sei se a Flávia quer comentar alguma coisa, que eu sei que ela também tem experiência no assunto. Quer dizer, claro que tem experiência, mas assim, especialmente na hipertensão não cirrótica. A gente teve alguns estudos aqui, junto com o pessoal de Minas, em esquistossomose, que é o nosso modelo brasileiro de hipertensão portal não cirrótica. E a mediana do fígado era algo em torno de 10, enquanto o baço, a maioria dos pacientes chegavam no teto dos 75 quilopascal. Então, a gente comparou com um grupo de cirróticos por hepatite C ativa ainda na época, não era um RVS não. E foi significativamente diferente, tanto o fígado quanto o baço, porque os da hepatite C tinham um fígado mais rígido e um baço menos rígido. E o da esquistossomose era o contrário. Né? Eu acho que é importante a gente colocar para o pessoal também que esse aumento de rigidez, ao contrário do fígado, né, que na maioria é fibrose, né, significa fibrose, no baço não, né, nós temos outros fenômenos associados, né, a pressão venosa, efeito de hiperplasia das células brancas. É muito dinâmico, a gente vê isso depois do transplante, tem alguns estudos bem pequenos mostrando que depois do transplante, o baço vai diminuindo não só de tamanho, mas a rigidez dele, conforme a hipertensão portal vai se desfazendo, né, assim, se desinstalando, o baço vai ficando mais elástico. Tem estudo de TIPS, faz o baço pré-TIPS e pós-TIPS. A gente está agora vislumbrando na trombectomia, a gente começou a fazer trombectomia porta, e na trombectomia porta a gente quer ver também o que o baço vai contribuir para saber se o trombo se refez, né, com a maneira não invasiva de ver se o trombo se refez. Agora, voltando nessa coisa da esquistossomose, fazer elastografia esplênica de esquistossomótico é muito fácil, né? Porque são baços enormes, é uma tranquilidade. É um sonho. Nos outros casos, é um desafio, de baços não tão grandes, né, Cláudia? Nas melhores publicações, a gente vê
10% de falha, mas na nossa realidade eu acho que é um pouco né? maior, né? Você acha que tem um acho. tamanho de baço? Eu tenho o meu palpite de tamanho de baço, assim, abaixo do qual é praticamente impossível fazer elastografia esplênica. Eles colocam 12 centímetros, né? Mas eu acho que vai muito das características do paciente também, né? Do baço também. A obesidade, né? O paciente o que biotipo, tem né? Eu também acho. O Biotipo do paciente. E eu vi um trabalho recente falando que não interessa o local, né, onde você vai insonar, não faz diferença se você faz na região central ou na região mais inferior, o resultado é semelhante, né, mas eu tento seguir as mesmas normas que a gente utiliza para elastografia hepática, né, eu gosto muito do espaço intercostal, porque ali a gente não tem interferência da pressão, né, porque às vezes baços maiores você pode comprimir um pouco mais, a distância de cápsula a gente mantém, né, e a questão do número de medidas ainda é variável nas publicações, então estamos acompanhando aí, né, eu faço as 10, eu faço as 10 tradicionais, né? A gente ainda não sabe, a gente vai mudar o número de medida antes de conhecer melhor o método. Tem muita coisa para validar ainda, tento fazer entre o espaço intercostal, né? Porque se a gente faz abaixo do rebordo costal, a gente consegue empurrar o órgão, e a gente não sabe o que é rigidez, porque a gente está interferindo. Não, a gente não faz elastografia por pressão, a gente não tem esse método. Que eu penso. A gente tem uma tendência a pesar um pouco mais a mão quando a gente está fora do eu também acho. espaço intercostal. Eu também penso igualzinho a vocês, espaço no espaço intercostal. Pelo menos uns 10 centímetros já dá. Eu também ia arriscar 10 centímetros. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, a gente vai ter que descrever. Abaixo de 10... abaixo de 10 fica bem mais difícil. Eu também tenho essa mesma sensação. Então, em relação ao prognóstico, a gente está conversando aqui também, né? Mas também tem estudos mostrando que a elastografia esplênica pode estar associada a alguns desfechos da cirrose, né? Isso faz todo sentido se a gente pensa que a elastografia esplênica se relaciona com a hipertensão portal. E o que eu achei muito interessante também em relação ao que a Cláudia comentou é que como o baço ele tem fatores dinâmicos que vão alterar a sua elastografia, sua elasticidade, rigidez, no caso, a gente talvez tem aí uma possibilidade de usar na monitorização do tratamento da hipertensão porta, né? Quando usa beta-bloqueador, por exemplo. Então, já tem alguns estudos mostrando, né, a redução após o uso do beta-bloqueador, mas são bem incipientes, são assim, estudos muito ainda pequenos, não é nada assim muito robusto na literatura, mas eu acho que é bastante promissor, né? Eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso. Seria lindo, imagina, se em vez de fazer um gradiente, pudesse fazer uma elastografia para ver se a hipertensão portal regrediu? Acho que a gente, sim, precisa investir nessa metodologia, principalmente para nós que trabalhamos com paciente do SUS, né? Porque a gente sabe que a endoscopia não está disponível para todo mundo. E o gradiente, né? Então, só para estudo. Só para estudo. Então, se a gente puder selecionar melhor quais os pacientes a gente deve indicar ou não, né, a endoscopia, e isso vai diminuir essa fila de espera, né? Mesmo lá na universidade, trabalho em Uberlândia, a gente tem uma fila longa de espera para a realização da endoscopia, mesmo nos pacientes mais graves, né? Porque é o município que regula isso daí. E nem toda hipertensão portal é variz, né? A gente pode ter hipertensão portal sem variz. Então, e com o ultrassom, se a gente puder associar o Doppler, o tamanho do baço, a rigidez do baço, as plaquetas, a gente pode criar uma linha de raciocínio que a gente faça tudo não invasivo. Né? No mesmo momento com o multiparamétrico. Né? Você usa as outras ferramentas do ultrassom, todas juntas, para poder chegar a uma conclusão se tem hipertensão portal, independente da variz. Assim, a gente viu aqui no congresso que o prognóstico do paciente com variz ou sem variz ainda é uma coisa meio nebulosa, né? Se o paciente sem variz, teoricamente o paciente sem variz teria um prognóstico melhor do que o com variz, mas eu acho que a gente tinha que fazer elastografia de todo mundo, com o multiparamétrico de todo mundo, com variz e sem variz, e ver se isso realmente se confirma, se a gente acha um valor para isso que dê essa resposta. Acho muito interessante. E ressaltar, né, que a elastografia esplênica, ela nunca vem sozinha, né? Ela faz parte de um exame detalhado, tanto do fígado, do Doppler, do sistema porta, do baço, né? Então,
quando a gente recebe um pedido de elastografia, a gente faz o exame completo, a gente não pega o paciente, a gente está com o ultrassom na mão, a gente não vai fazer só a elastografia do fígado e do baço, a gente faz uma avaliação detalhada desse paciente. E o legal é que a gente, enquanto está fazendo o exame, a gente consegue checar que está fazendo sentido. Não é um valor solto, né? Se a gente está olhando e aquele valor que está saindo não está fazendo sentido, a gente começa tudo de novo. Você faz uma avaliação morfológica, e pergunta, né? mas me conta aí, como é que é a sua plaqueta? Qual é a sua doença? Me explica melhor para a gente depois tentar fazer um laudo que tudo faça sentido. Você contextualiza, eu acho muito importante. Eu acho interessante também em relação à terapêutica especificamente da hipertensão porta, porque a gente trata com beta-bloqueador hoje e a maior parte dos pacientes é não respondedor, né? Então a gente não tem como aferir quem que está de fato respondendo ao tratamento e quem é aquele paciente que talvez merecesse um tratamento, uma segunda linha, né? Que a gente ainda não tem exatamente, mas está na tentativa aí de ter. Então, eu acho que nesses casos, né, seria muito importante a gente ter um método não invasivo para poder avaliar a resposta ao tratamento. Muita coisa, né? Tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar conversando até... Então tá, acho que foi ótimo, né? Muito legal. Acho que na próxima oportunidade a gente se encontra e atualiza, porque acho que vai ter mais novidade. E que a gente tenha mais padronização, né, da metodologia pelos diferentes métodos, né? É importante, sim. Então, eu acho bem importante, gente. Obrigada. Foi ótima a participação. Ótimo, adorei. Também.